Boa tarde. A gente está vendo as atitudes que Shlomo HaMelech ele tomou por ordem do pai dele. E queria só retificar, a verdade é que eu não tenho certeza o que eu falei na última aula, mas uma das pessoas que o David HaMelech ele matou foi o Adoniel, que era o filho do próprio rei, aquele que pediu para se casar com aquela Abishag, etc. Então, eu não sei se eu falei, talvez, em algum momento, que isso foi uma ordem do pai. Isso não tinha sido ordem do pai. O pai nunca tinha pedido para matar o próprio filho, certo? Então, isso o Shlomo Melech tomou como atitude pelo pedido do Adoniel. Isso que Adoniel tinha se declarado rei na vida do pai, ele enxergou que isso seria uma ameaça para ele mesmo, então ele executou, ele matou o Adoniel. Então, o que a gente já viu que ele fez em respeito ao pai dele? Então, primeiro, ele tinha ele tinha que matar o Yoav, que era aquele general que já tinha cometido várias traições em vida, só que David HaMelech não queria matar ele. Depois, ele tinha que retribuir favor para uma família dos filhos de Barzilai, que a gente falou. E a gente viu também que ele tinha as instruções, a gente começou a ver, é, ele tinha, agora, ele tinha, vamos ver agora, peraí, como que ele vai matar, na verdade, o Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera era aquele professor dele que ensinou para ele Torá e tinha amaldiçoado David HaMelech, tinha amaldiçoado ele enquanto ele estava fugindo do filho dele. Então, é, Esqueceu, né? Eles não esquecem. Ok, então aqui estamos. Eram dois, Então, né? só para não confundir isso que eu falei agora. Então, Adonial, Isso. Shlomo HaMelech matou, mas isso não foi por ordem do pai. Isso era filho dele. Foi aquele que se declarou rei. Yoav era o general de guerra, ele matou por ordem do pai. Barzilai, ele retribuiu o favor. Convidou ele para ficarem sempre na mesa dele. Agora, a próxima atitude que ele vai tomar é em relação ao Shimi Ben Gera, que foi o professor dele, que o pai dele tinha falado que apesar que você aprendeu o Torá dele, ele foi seu tutor por muitos anos, você precisa dar um jeito de acabar com ele. Então, agora a gente vai para essa história do Shimi Ben Gera. Vamos lá. Então, o Shlomo HaMelech, ele manda chamar o Shimi Ben Gera. Ele fala, ele fala o seguinte: eu quero que você deixe a sua cidade, aonde você mora, chamava Bahurim, e eu quero que você agora passe a morar perto de Jerusalém, cidade chamada Binyamin. E aí, parte de Jerusalém era de Binyamin, da tribo de Binyamin. E agora você tem que ficar em Jerusalém e você nunca vai poder cruzar o rio chamado Kidron, que isso já seria considerado que você saiu dessa cidade, e você cruzando ele, você vai perder a sua vida. Assim que o Shlomo HaMelech armou para ele. E a pergunta é, que tipo que tipo de... Se o pai dele mandou ele achar uma desculpa para matar, ele devia ter feito algo mais imediatista, um plano mais... Então, a resposta, são duas respostas. Uma, é, ele falou, é, ele pensou, aqui, ele estando aqui perto de mim, eu vou poder ver se ele vai sair ou não. Então, uma questão técnica que ele trouxe ele para perto de Jerusalém. Se ele falasse, ó, não sai da tua cidade, vai saber se ele saiu ou não. Então, ele trouxe ele para perto para fazer essa condição. Mas a segunda, e acho mais profunda, interessante, é que, na verdade, todo momento que a pessoa estuda a Torá, ela está protegida. David HaMelech, a gente viu na última aula, que ele conseguiu não, ele não iria retardar a morte dele, mas o rei, o anjo da morte, não ia conseguir tocar nele enquanto ele estava estudando Torá. A gente já viu lá no começo também, da parte da história de Shmuel, que Elia Cohen tinha dois filhos, chamados Hofni e Pinchas, que eles comiam dos sacrifícios. Ao invés deles
servirem o templo, pelo contrário, eles faziam sacrilégio e eles tiveram uma maldição que todos os descendentes deles teriam uma vida curta. E assim aconteceu. Só que a Gemara, muitos anos depois, conta que havia uns sábios do Talmud que eram descendentes dele e viveram pelo mérito do estudo da Torá. Quebrou. Então, eles, para eles próprios, não significa, não garantia para as próximas gerações, mas cada pessoa que estuda a Torá, isso pode mudar o veredito dele e protege ele, em específico, da morte. É trazido, na verdade, também esse paralelo quando a gente está no mês de Elul. No mês de Elul, a gente lê a Parashá de Shoftim, que conta para a gente a história da Ir Miklat, aquela cidade de refúgio. Quando alguém assassina o outro sem querer, ele tinha que fugir para a cidade de refúgio. Para quê? Lá, o parente próximo, que eventualmente iria querer vingar o sangue, não podia entrar. Lá ele está protegido do vingador. Então, os sábios trazem que é a mesma coisa o mês de Elul, que a gente tem que se preparar para o Rosh Hashanah. O vingador, eventualmente, é o acusador, o anjo acusador, o mesmo anjo da morte, etc., e etc., o Satã, ele vem acusar a gente. Como a gente pode se preparar, então, para o Rosh Hashanah? Você tem que entrar numa cidade de refúgio. Não uma cidade no local geográfico de refúgio, e sim numa cidade, numa dimensão de refúgio, que é o estudo da Torá. A Torá, Divrei Torá Matzle, essa é a linguagem, as palavras da Torá, elas nos protegem. Então, a segunda opção seria que ele estaria trazendo ele e dando realmente uma chance para ele. E é curioso, por que será que ele teria feito isso com ele e não com os outros? Com Yoav ele não deu chance. Yoav, ele, assim que deu, já matou ele. Adonial também. Mas ele era o professor dele de Torá. Talvez por isso ele tem aquela regra, teu pai te manda fazer uma coisa, teu professor manda fazer outra, tem regras em relação a quem você tem que estudar mais, etc. É difícil você ir lá e você tem a ordem do teu pai, que não era uma ordem por orgulho próprio. Ele tinha o direito, Davi tinha o dever, inclusive, talvez até de ter executado ele. Por outro lado, ele era um professor de Torá, era o professor dele de Torá. Aí, então, talvez, ele pensou, se ele é estudioso de Torá e se ele realmente merece, eu estou dando uma chance para ele, vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele realmente se vai fazer por merecer. E aí, então esse seria o segundo motivo, então ele trouxe ele para perto de Jerusalém, e Jerusalém era um lugar, sempre foi, de maior concentração de sábios, etc. Então, para isso que ele trouxe ele para lá. Por 3 anos, ele seguiu estritamente a ordem do rei, e ele não saiu de lá. E aí, um dia aconteceu, realmente Hashem, né, armou isso, que os escravos dele, na época era comum ter escravos, esse Shimon Ben Gerá, os escravos dele fugiram. E aí eles foram até um rei chamado Ahimelech, na cidade dos Plishtim, lá perto de Gaza, em Gaza. E aí o Shimi falou, bom, se eu não for atrás deles, ninguém traz eles de volta. A Guimarães fala para a gente que Avda behefkeira nichalei. Significa que um Eved, um servo, ele preferia muito mais estar hefker, está livre, está sem julgo nenhum. Isso é trazido para nós, em relação à nossa vida, seria muito mais cômodo para nós, é o que o Yetzirará busca, a gente está livre do jugo de Hashem. Então, eles, os escravos dele, a primeira oportunidade que eles viram, imagina, eles deram no pé. E agora ele tinha que correr atrás deles. Deve ser que isso acontecia bastante antigamente, né? Os escravos fugiam, imagino que. E aí, e ele falou, bom, aí ele começou, estudioso de Torá, está acostumado com a Guimará. Quem conhece a Guimará? Nesse caso é assim, mas no outro caso não é bem assim. Você começa a estudar os detalhezinhos. Então ele começou a falar, bom, isso que ele falou que eu não posso cruzar esse rio, talvez é porque ele estava pensando que eu iria para minha cidade. Agora eu estou cruzando esse rio, estou saindo para outra direção. Eu estou indo para a Filisteia da época procurar os meus escravos. Então não é a mesma coisa. É, tinha mais um detalhe.
E aí, outra coisa que ele falou, bom, Shlomo Melech não quis que eu voltasse para morar na minha cidade, mas eu não estou saindo para morar, eu estou saindo para uma viagem curta. Bom, foi o suficiente para que o Shlomo Melech já tomasse a atitude que ele estava, não vou dizer que ele estava esperando, ansioso para fazer, mas agora ele tinha que cumprir, tinha a oportunidade de cumprir. Como o pai disse que ele tinha que achar um pretexto para matar ele. O pai dele não falou para ele matar ele direto. E aí, então, ele já tinha um pretexto para matar ele. E aí ele chama o Shimon. Ele fala, eu não te fiz jurar em nome de Hashem. E eu te avisei que se você saísse, cruzasse esse rio, você iria ter pena de morte. E o Shimi, como um verdadeiro sábio, ele calou. Ele calou. Você não vai tentar brincar com o Shlomo Melech. E ele sabia. Ele ficou em silêncio. Também é uma sabedoria muito grande você ficar em silêncio. Mesmo nesse caso, que ele sabia o que significava. Imagino que se ele falasse também não ia mudar muita coisa. Mas saber ficar em silêncio e aceitar. A famosa passagem do Aaron Cohen, quando os dois filhos dele entraram no templo sagrado e morreram, Natânia Aviram, desculpa, Nadav e Avihu, eles morreram. Aí, claro que ele tá, não tem nem palavras para descrever como que ele deveria estar. O Moshe Rabbeinu vem consolar ele. Quando o Moshe Rabbeinu fala para ele palavras de consolo, ele está escrito, a Torá diz, Vaidom Aaron, ele ficou em silêncio. Ou seja, ele aceitou, claro, estamos falando de Aaron Cohen, um nível de espiritualidade muito alto, mas ele recebeu o mérito por ter ficado calado. Então, aqui uma lição importante de a gente saber se calar. Difícil, a gente sempre quer revidar, sempre quer justificar, especialmente quando você está errado, você grita, mas a gente saber ficar em silêncio. Hã? Os motivos que você queria defender. Usando mas ele, o que ele achou é que o Shlomo Melech não ia nem se dar conta, ou se ele não desse conta, talvez ele, tá, não tem problema. Mas uma vez que ele viu que o Shlomo Melech já pegou ele, ele já entendeu que Mesmo que ele tivesse certo, ele o negócio é o seguinte, quando você está com uma desculpa furada, você sabe que ela é furada, normalmente por isso a gente chama de desculpa, na hora que te pegaram, conta a verdade. Conta a verdade. Essa é a melhor. Não tem mentira melhor que a verdade. Então, Adão Arishon, quando ele comeu do fruto proibido, ele não falou, sim, fui eu, desculpa, Hashem. Se tivesse feito isso, a gente estaria num mundo muito melhor, imagino eu, sem querer culpar ele, assim fazia parte do plano. Mas aí você pergunta, cadê teu irmão? Hashem pergunta para Caim, eu não cuido dele. Você está falando com Hashem, você está falando com Shlomo Amelech. Não vem com desculpa. Fala, assume, você tá feito. Eu já, eu já vi situações, no trabalho mesmo, mas você fala para alguém, você fez uma coisa errada. Não, porque não, 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 não. Aí você deixa a pessoa mais brava. Você mesmo. Agora, quando você tem uma pessoa, que é raro, mas a pessoa fala, eu errei, falha minha. O que eu vou falar agora? Não, porque, não, errei. E você vê que a pessoa é sincera e pretende não errar da próxima, acabou. Certo? É difícil. É difícil ter essa humildade. Então, o rei mandou matar ele, mandou o novo chefe do tribunal, que era Benaiah ben Yehoiada, quer dizer, ele já era chefe do tribunal, mas também se tornou chefe militar, e depois que o Yoav morreu, esse Benaiah se tornou também chefe militar, e ele mandou matar ele. Por quê? Porque ele agora tinha direito de tratar ele como rebelde, e Shlomo Melech estava agora cumprindo as instruções que o pai dele tinha dado para ele. Só um minuto. Fala. Genial foi morto como irmão dele mesmo. O Adonial, como que ele foi morto? Ele tinha. Pelos quatro, não tinha isso, né? Pelo Beguinho. Vinha para o julgamento, pois. Não, nesse caso, quando é uma ordem do rei, você não tem que ser julgado. Então, não vai nem passa de Não precisaria passar, não. Não sei que seja. Não, não, ele manda o tribunal matar ele. Não precisa sujar as mãos dele. Ele manda o tribunal matar ele. Mas não é por espada, por chumbo. Quando o rei mata, é por espada. Espada. Tanto é que quando o Talmud descreve qual é a maneira de, né, Deus nos livre, mas Sanedrim conta qual que era a maneira que o tribunal, eventualmente, raramente, a pena de morte, então ele descreve como que era a streifá,
queimar, mas ele fala como que era o Mitabe Saif, que se chama a morte com a espada. Ele fala assim como os reis costumam fazer. Que eles, com a espada eles cortavam a cabeça. Um pouco trágico. Mas essa é a história. Vamos lá. E agora, então, que ele se livrou dos oponentes, agora vai começar a jornada, digamos, do rei Shlomo, é, depois que ele resolveu os problemas dele. Já introduzindo que o governo do Shlomo foi muito diferente, o reinado dele foi muito diferente do rei Davi. O rei Davi, o tempo todo, o reinado dele estava sendo ameaçado. Antes ainda dele ser rei, o sogro já ameaçava ele, já queria perseguir ele. Isso antes dele ser rei. Depois que ele virou rei, aí falaram, quem é esse filho de Ishá? Esse aqui é o filho estranho, não é filho autêntico. Ainda ele é neto de Ruth, e etc., que casou com Boas. E aí o tempo todo ele era desafiado, depois do que ele fez com Batsheva. E aí ele tem o filho que é rebelde, outro filho que é rebelde. Então, era um reinado que foi desafiado o tempo todo. Ele precisava lutar para se manter. Já o Shlomo Amelech teve esses pequenos assuntos para ele resolver, que na verdade era até a remanescência do pai dele, não era nem coisa dele, era a remanescência da história do pai dele. E agora o que ele resolveu, agora ele vai realmente ser aceito por todos. E agora o... começam as histórias difíceis. A Torá não vai contar para a gente só as historinhas. Ele era um rei muito bonito, viveram felizes para sempre. Senão não tem graça, né? Não é porque não tem graça, não é para ter graça. Se não tem ensinamento para a gente. A Torá quer contar para a gente aquilo que a gente pode aprender, o que fazer, o que não fazer. Então, Shlomo Amelech, ele teve algumas falhas, a gente sabe. Então, a primeira falha dele, assim por dizer, com todo respeito, salvando as devidas proporções, não sou eu que estou decidindo que ele fez uma coisa errada, mas assim nossos sábios trazem, assim está inclusive no próprio Tanakh, de que ele pensou que agora ele precisa fazer, vamos chamar assim, os pactos de Abrão, que chama, né? Os pactos de Abrão, que estão fazendo agora. Ele precisa fazer laços de paz com vários outros reinados. E como que eu vou fazer isso? Então ele falou, eu vou casar com moças de vários povos, tendo rainhas representantes. Na verdade, o que ele queria fazer era uma ONU, digamos assim. Não sei se ONU é referência para alguma coisa, especialmente hoje em dia, mas ele queria fazer uma Nações Unidas. Como que eu vou juntar todos os povos? Que inclusive a vontade dele não era só ele ter paz, eu vou estar em paz, o povo vai estar em paz. Ele queria fazer com que o mundo adquirisse, chegasse na verdadeira paz. Como que a gente tem a verdadeira paz? Consertar esse mundo com o reinado de Hashem. Não existe paz a não ser que você coloque Hashem como soberano. Eu controlar o mundo, como falei no outro shur da Parashá semana passada, eu controlar o mundo com as minhas ideias, assim como foi todos os tiranos ao longo da história, eles pensavam também em conseguir paz. E para paz você tem um custo, tudo bem. Vou precisar matar alguns milhões, mas depois disso vamos ter paz. Aí a gente vai ter, por exemplo, o comunismo. Aí vai dar tudo certo, certo? Se todo mundo me aceitar e eu passar a régua, igual por todo mundo. Quem ficou maior, mais alto, corta com a espada. Quem está mais baixo, a gente dá um jeito de estar igual. Então, diferente disso, Shlomo não queria nunca se impor. Ele queria impor o reinado de Hashem. Como que eu vou impor e difundir o reinado de Hashem no mundo de idólatras, no mundo de outros povos, no mundo onde ele não tinha internet para chegar em todos? Então, de fazer laços. Com quem que você vai fazer os laços? Com os reis. Como que eu vou fazer um laço com o rei? Casado com a filha. Casa com a filha. Você resolveu. Agora, não é mechitan, sogrão. Tá certo? Qualquer coisa, liga, vem passar aqui o final de semana em casa. E aí tá tudo certo. Já tem um laço familiar. Não sei se hoje em dia ia resolver ter o laço familiar, não sei se é melhor ou pior, né? Ficava pensando, né? Eu vi tua cara. Então, não sei se é Mas melhor ou pior. a ideia era A boa. ideia era boa. A ideia, teoricamente, era boa. Mas uma pergunta, na visão, o que os sábios falam, mas isso também pode ser visto como extensão de poder, certo? Sim. Mas era sobre uma perspectiva divina, né? O que você falou do legado de Hashem, ou você acha que tinha alguma coisa? Então, é difícil falar o que eu acho, né? Precisa Sim. olhar o que os sábios dizem. Então, eles trazido as duas coisas. Extensão do poder,
Mas Shlomo HaMelech, reconhecendo quem ele era, o poder dele não é o meu poder, como a gente fala, o meu controle, eu quero ser soberano. O poder de um rei judeu verdadeiro como ele é ser uma extensão de Hashem. Então era o poder dele, mas quem ele representava, não ele mesmo. Você comentou uma coisa, eu queria. Bom, fugiu agora. E aí, então, o Shlomo HaMelech, a primeira, não é, na verdade, não é a primeira esposa que ele vai pegar. E essa história que eu estou falando agora, o Tanakh conta agora nessa sequência, mas essa história, em cronologia, aconteceu 4 anos depois. Ele começou a reinar com 12 anos de idade, e esse casamento só foi acontecer muitos anos depois. Ah, lembrei que eu ia falar. Minha esposa veio na Inglaterra, então ela gosta né, sempre o pessoal que está lá tem uma adoração muito grande pela rainha. Ela não é tão assim, mas assim, o povo lá tem esse carinho, um amor muito grande por ela. Tinha, né? E não sei se pelo Chaz é a mesma coisa, acho que não. Mas ela gosta dessas coisas, dessas histórias de reinado. Ela sempre conta dos vários casamentos que tem entre vários países europeus, que o rei daqui casa com a filha do rei de lá, e assim, o príncipe daqui. É tipo Shidduch. É tipo Shidduch, que é já arranjado, que já sabe que a filha desse vai casar, aristocracia com aristocracia já está arranjado. O que você ganha com isso? Extensão do poder também. Então, era uma prática comum na época. Agora, quem ele escolheu para se casar? Ele se casou com a filha de um indivíduo chamado Paraó. Conhece? Já ouviu falar? Não era o mesmo Paraó, só que o nome Paraó é igual a falar César, certo? Então, era o Paraó, ou seja, era o rei do Egito da época. Curiosamente, o nome dessa filha era Bátia. Bátia. Talvez era lá generacional, muitos anos esse nome se tornou comum. E ele então decidiu se casar com ela. E assim a gente vai ver que ele vai fazer com vários outros países esses laços através do casamento. Mas já adiantando o final da história, Hashem no final vai falar uma frase muito difícil de entender, que o Shlomo HaMelech ele fez idolatria. Você já ouviu falar que ele fez idolatria? Já tinha ouvido falar. Essa é a linguagem, então. O Pasuk diz que ele acabou fazendo idolatria. Mas, como a Torá não é apenas para ser interpretado literalmente, você precisa da interpretação dos sábios, eles dizem que Shlomo Melech não fez idolatria. A Torá considera como que ele tivesse feito porque ele se casou com mulheres, com a melhor das intenções, mas ele não fez o trabalho necessário de entender quais eram as verdadeiras intenções delas. Elas casaram por interesse, imagina, casar com o rei Salomão. Elas continuaram idólatras, não? Então, exatamente. Então, não sei se elas sabiam na hora que elas iam ter 999 concubinas. Concubinas não, co-esposas. Várias eram concubinas. Então, não sei se elas sabiam que talvez iam encontrar ele uma vez a cada 10 anos. Mas, mesmo assim, para você chegar e contar para as amigas, eu sou a esposa do rei Salomão, eu tenho quantas joias, cada uma tinha um palácio, acho que para muitas delas, que já nasciam nesse tipo de ambiente, talvez valia a pena. E aí, a Torá considera como que ele tivesse feito, porque elas fizeram, deixar muito, muito claro, todas essas mulheres fizeram a conversão conforme a Halakha. Porém, se viu posteriormente que não foi sincero, porque muitas delas voltaram a fazer idolatria. Ou seja, nunca tinham abandonado a idolatria de coração para poder aceitar Hashem como único rei. Mas deixar bem claro, porque o Maimônides faz questão de deixar isso bem claro, para não pense que, mesmo Shimshon, que a gente estudou, Sansão, ou Shlomo HaMelech, que eles se casaram, descreve que se casou com moças de países estranhos, eles nunca se casaram sem ter feito a mikveh e sem elas terem aceitado Hashem como Deus. Claro que nessa época, digamos assim, era um processo mais fácil, aceitar Hashem, aceitar as mitzvot e pronto. Mas ele tinha feito esse processo. Porém, isso serviu como modelo do que aprender o que não fazer para o futuro, de que a conversão você tem que realmente verificar, e por isso você diz para a pessoa, se a pessoa quer se converter, você ainda vai tentar afastar a pessoa para que a pessoa realmente demonstre que ela vê realmente se ela quer, e você tem que mostrar para ela todos os contras, né? Vale a pena você se converter num mundo como esse hoje? E assim por diante. Especialmente
especialmente, é uma coisa que a gente vê ao longo da história, de que quando o povo judeu está ganhando, ah, então beleza, né? Então você é judeu. Se alguém em plena Segunda Guerra Mundial chegasse para um rabino e falar, eu quero me converter, bom, ou ele é espião, ou ele é mexigner, ou ele realmente é sincero. Então, numa época como essa, é mais fácil de você saber e a pessoa provar a sua sinceridade. Então, já na época de Shlomo Amelech, pelo contrário, essa foi a época mais áurea do povo judeu. Então, alguém que vai chegar e falar, não, eu quero me converter na época do rei Salomão, peraí, claro, você vai ter fama, dinheiro, poder, o que mais você quer? Eu tô dentro, tô dentro. Torcer para quem ganha, também tô, também quero. Então, por isso, então, justamente, depois de determinado momento, foi realmente, naquele momento, ainda do rei Salomão, que isso se tornou mais criterioso, porque para não acontecer o que aconteceu com ele. Ou seja, a Torá considera que ele foi idólatra por ele não ter sido cuidadoso o suficiente com mulheres que se tornaram judias, mas ainda não tinham feito o trabalho interior mais importante de realmente aceitar Hashem como único Deus. Então ele foi criticado por isso. Mais um detalhe aqui em especial, a Torá fala que você não pode se casar. Ok, resolvendo o primeiro problema. Ela não era uma mulher egípcia, agora ela era judia. Mas o que diz a Torá para a gente em relação a um convertido do povo egípcio? Isso é do povo egípcio que se sabia na época, ainda antes do primeiro templo, quando se confundiram todos os povos, se sabia quem era o povo egípcio original. Você não pode se casar, falei isso na última aula, com alguém convertido do povo egípcio. Hoje não tem isso, né? Que já está na Torá. Que as primeiras duas gerações, vocês não podem se casar com alguém do povo egípcio. Quatro, não, não é. Quatro. A Torá fala 3 gerações, mas eu acho que a terceira já pode. O que significa isso? Se um egípcio homem se converteu, ele tem que se casar com uma convertida egípcia. E assim a segunda geração, eu tenho quase certeza que a terceira já pode. Talvez seja a quarta, mas acho que é a terceira. É a terceira geração, já pode se casar. Ou seja, o Shlomo foi lá, converteu uma egípcia e se casou com ela, diretamente. Então, peraí, aí ele já está entrando numa questão complicada, logicamente. Então, tem discussões, como que ele fez isso, por que ele fez isso, justificando o caminho dele. Tá aqui, achei. Tem opiniões, então a Gemara, na verdade, traz 2 explicações, o comentarista ele traz, etc., que alguns interpretam que essa lei se refere apenas ao egípcio do sexo masculino. Assim como a gente teve a mesma história com o rei Davi. Como que o rei Davi poderia ter se casado com o rei Davi? Não. Como que Boaz poderia ter se casado com a Ruth, a Moabita? A mulher que se converteu. A Torá fala a mesma coisa em relação aos Moabim. E aí se descobriu na hora, através do tribunal, da história lá trazida, de que, na verdade, o Moabita tem esse problema. A Moabita não tem problema. Mas, ao longo da história, usaram isso como um argumento para criticar o rei Davi, etc. Então, em relação aos mitzrim, a halachá fica, afinal, de que tanto homem quanto mulher. Mas, possivelmente, naquele momento, ainda ele estava seguindo a opinião de que o problema seria um homem egípcio e não uma mulher egípcia. Essa é uma explicação. E a outra que a maneira de que ele casou. Então, você tem, na verdade, você tinha antigamente uma concubina. Eu expliquei num outro shiur, eu acho que eu não, depois eu conferi e quero corrigir. Uma concubina, eu falei da outra vez que era uma mulher que você faz a consagração, o kiddushin, mas você não dá para ela a ketubá, os direitos da ketubá. Mas na verdade essa concubina não é exatamente assim e às vezes pode até ser que ela não tem nem o kiddushin, nem o próprio ato de colocar o anel. É uma mulher designada para ele, mas sem colocar o anel. Ou seja, ela se torna esposa dele, porém sem esse ato de consagração. E aí ele interpretou que, uma vez que ele está se casando com ela dessa maneira, não teria o problema a Torá.
todas as explicações que eu falei agora não têm relevância prática para nós. Só para a gente minimamente entender os caminhos do gigante como Shlomo, saiba que não é de qualquer jeito que ele faz alguma coisa, ou que a gente está querendo dar um jeitinho. Shlomo HaMelech era um tzadik enorme. E como a gente sempre fala, se fosse para criticar, a Torá não poupa, não poupa ninguém. A Torá vai dar a crítica necessária para deixar bem claro qual que é a lei. Se os nossos Rahamim trazem para a gente e contam para a gente, é para a gente entender que ele tinha as suas razões, os seus motivos, e quem somos aqui nós para julgar a atitude dele. É importante a gente saber de que na Halakha isso não serve. Hoje não é relevante de qualquer jeito, que a gente não sabe quem é egípcio e quem não é, mas ou qualquer uma desses jeitinhos, digamos assim, você não poderia aplicar. Ele já queria fazer acordo com o Egito, isso? Sim, Começou em planejamento. sim. É... E agora, o Shlomo HaMelech, a gente vai ver na próxima aula, Bezrat Hashem, ele vai começar, ele esperou até o 4º ano, que é o que a gente já está relatando, do reinado dele, para começar a construir o Beit HaMikdash. Diferente da vida HaMelech, que Hashem não permitiu que ele construísse, Shlomo HaMelech ele vai conseguir levar esse projeto até o final. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai ver história famosa, mais para frente do aquele julgamento mais conhecido de todos os tempos, das 2 mulheres e um dos bebês morreram, trouxeram para Shlomo, o que ele falou, e a ideia, etc. Mas só adiantar de que Shlomo HaMelech, no início do reinado dele, Hashem aparece para ele de maneira profética, ele tem um sonho, e Hashem pergunta para ele o que você deseja. O que você diria? Dinheiro. Sejamos honestos. Pelo menos você foi honesto. A gente falou antes. Sejamos honestos. Não vai falar, eu vou pedir dinheiro. Mas Shlomo HaMelech, ele era mais sábio do que isso, e ele pediu a sabedoria. Então, pelo jeito, ele já era sábio antes de ser sábio. Ele já tinha um pouco de sabedoria antes de pedir mais sabedoria para Deus. Inteligência para como ganhar dinheiro. Ele era sábio, senão ele podia pedir já o Pix na hora. O que ele pediu para Hashem era outra coisa. Hashem sabe para quem ofereceu. Eu sempre me perguntei, por que quando eu durmo, Deus não me pergunta o que você quer? Eu acho que de Hashem ele sabe para quem oferecer a coisa certa. Você quer ser Quando rabino, Hashem... quer ser... Mas é que ele pediu algo específico para algo específico, né? Ele pediu um coração sábio para julgar o povo. Sim, boa, melhor ainda, melhor ainda. Bem colocado. Não, ele não queria ser o gênio que vai saber todas as respostas para poder se mostrar, qualquer coisa desse sentido, ou ter poder, ou para ter dinheiro, etc. Muito bem falado. Ele pediu, não é nenhum cérebro inteligente, não é nenhum QI, é um coração sábio que você falou. Vamos explicar isso melhor, mas coração sábio, a gente pode chamar isso de inteligência emocional, que se fala hoje, né? Mas é uma inteligência de conhecimento da vida, de sabedoria realmente. Não é o cara que sabe tudo de cor. Isso ele também sabia. Mas não é essa sabedoria. A gente sabe tudo de cor, mas a pessoa não é sábia. A pessoa não consegue aplicar aquele ensinamento no dia a dia dele. Não adianta você estudar a Torá e não saber aplicar a ideia da Torá. Você pode saber tudo de cor e não aplicar. Então ele pediu coração inteligente, quer dizer, o coração sábio de conseguir transmitir, interiorizar as ideias da Torá para o coração dele, e aí ele poder julgar o povo conforme, assim, sabendo que essa é a missão dele. Então, qual que é a minha posição? Qual que é a minha missão como rei? Julgar o povo, cuidar do povo. Então, ou seja, ele pede para Hashem, me ajude a fazer bem aquilo que você pediu para fazer. É só isso. E só para concluir, assim que a gente também deve pedir para Hashem, quando você fala, eu quero dinheiro, você pode pedir muito. Para quê? Você fala, Hashem, para eu poder te servir bem, me facilitaria se eu tivesse mais. O dinheiro não traz alegria, mas ele traz conforto. Você tendo conforto, quem sabe você vai poder servir a Hashem melhor. Tá? Esse foi o pedido do Shlomo. A gente continua na próxima. Quando ele fez o julgamento das 2 mulheres, aí que ele percebeu que tinha essa inteligência. A Hashem deu para ele. Então, mas sim e não, porque a primeira coisa, assim que ele acorda, ele já entende a linguagem dos pássaros. Então, talvez ele entendeu de como julgar as pessoas, com certeza. No primeiro caso, talvez. As pessoas perceberam isso. As pessoas perceberam. As pessoas. Ele entendendo a linguagem dos pássaros, não sei se fazia diferença para alguém. Mas ele julgando as pessoas, aí que todo mundo viu que ele... Ok, boa tarde a todos.